Olá, pessoal, meus irmãos, minhas irmãs, Deus seja conosco. Para hoje, a 13ª parte de reflexões acerca do Sermão da Montanha, e estamos tratando de as bem-aventuranças, que estão contidas no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5, dos versículos 1 a 12. Fundo musical para hoje, do compositor e pianista norte-americano Brian Crane, Andante Afetuoso. Embasemo-nos na razão. Raciocinemos a fé, mas utilizemos, para tanto, uma razão com os olhos da caridade e do amor. A segunda bem-aventurança, contida em Mateus capítulo 5, versículo 4, diz da seguinte maneira, aspas, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. É muito útil lembrarmos-nos que as bem-aventuranças são o guia e o roteiro universal para a plenitude integral satisfativa do ser humano. Todavia, caríssimos e caríssimas, narradas em língua antiga, cheia de simbolismos e de expressões idiomáticas. Abandonemos, pois, as exegeses clericais e compreendamos tão somente a mensagem do Mestre Nazareno Jesus, uma mensagem continente de amor, de caridade, e assim, bem-aventurados os que choram, ou os aflitos, porque serão consolados. Mensagem tão significante e explicativa à existencialidade humana, torna-se um extenso capítulo em o Evangelho segundo o Espiritismo, com maravilhosas instruções e mensagens do mundo espiritual. Reflexionando-a, falaríamos ora sobre o porquê das aflições. Entretanto, aqui trataremos de uma síntese, uma suma mesmo. O Novo Testamento, originariamente pensado e narrado em aramaico, foi ao grego koiné ou ao grego alexandrino, uma língua falada e levada pelos exércitos de Alexandre o Grande por todo o mundo conhecido de então, como é hoje o inglês para nós outros. Logo, portanto, para compreendermos o significado da palavra aflição, contida em bem-aventurados os aflitos ou os que choram, necessitamos do seu original significado em grego patrístico Septuaginta, onde o vocábulo aflição, que nesse caso é thlipsis, do grego koiné, e significa ato de prensar ou imprensar, colocar pressão, utilizado metafórica e simbolicamente na bem-aventurança, levando ao significado de opressão, de tribulação, de angústia. Portanto, bem-aventurados os angustiados, bem-aventurados os oprimidos, bem-aventurados os tribulados, bem-aventurados os tristes. Para o vocábulo consolo, poderíamos dizê-lo simplesmente um adjetivo, pois assim está definido nos dicionários, pretendendo significar contente, o feliz, o reanimado. Entretanto, busco e trago-o em sua forma verbal, do verbo consolar, quando conjugado no particípio passado, consolado, já que particípio passado nos conduz a um sentido em ação verbal que já se encontra finalizada, concluída mesmo. Portanto, quando dissemos consolados, no particípio passado, pretendemos informar que é algo já certo, já concluído, é definitivo. Vamos então à origem bíblica da palavra consolado. Consolo. Segundo o dicionário de Ariane Champlin, um dicionário bíblico, a palavra consolo significa alívio em face da tristeza, com desafogo face ao desapontamento e da consternação. Outros dicionários afirmam que a palavra tem origem no latim consolare, um compósito de con, que significa junto, e solare, que significa reconfortar, aliviar, suavizar. No hebraico, a palavra mais comum para consolo é nacham, que aparece 123 vezes nas Escrituras. O Novo Testamento da Septuaginta utiliza a palavra grega koiné
paráclesis, que significa consolação, que é usada 29 vezes no Novo Testamento. Nesse vocábulo, em grego koiné, a palavra paráclesis é usada a nominar o Espírito Santo, onde paracleto de paracleses, o Consolador. Todavia, caríssimos e caríssimas, qual o paradoxo contido aqui? Exatamente em observar que não pode ser feliz aquele que é aflito. Não pode um triste estar feliz, não é possível um oprimido estar plenificado. Assim, as minhas reflexões conclusivas, como espírita, reflexiono que a graça de Deus define-se como o maior presente que o Criador ofertou ao humano encarnado e desencarnado. Logo, a graça de Deus é permitirmos-nos a liberdade, a nossa autonomia, qual seja o livre-arbítrio. Assim, caríssimos irmãos, quando Cristo Jesus, nosso irmão maior e grande mestre comandante, asseverou, aspas, bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados, pretendeu dizer da oportunidade propiciada pelo Criador de amor e de progresso, quando, através da graça do livre-arbítrio, nos permitir a liberdade em errar, de necessariamente sairmos da zona de conforto animal ao progresso hominal, que somente se dá, naturalmente, pelo lapidar do bruto ao polido, que é lei pétrea, definitiva, natural, acontece de qualquer modo. Ou podemos dizer, aconteceu, acontece e acontecerá, tudo no mesmo tempo verbal. Ao compreendermos que somos estudantes na Universidade da Vida, pela pluralidade existencial contida no epitáfio kardeciano, onde nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, tal é a lei, abandonaremos os vocábulos aflição, opressão, tristeza, sofrimento, dor, transformando-o em vocábulos consoladores que poderemos dizer aprendizado e resiliência. Portanto, para sermos bons estudantes, sem sofrimento algum, pratiquemos Jesus, em sua benevolência para com todos, em sua indulgência às imperfeições dos outros e ao seu incondicional perdão das ofensas. Assim, de autoria desconhecida, uma crônica que intitulo O Cálice das Amarguras, que do seguinte modo nos diz, aspas, ele, o cálice das doces amarguras, não contém nem venenos e nem drogas que provoquem perturbações psicológicas, mas água fresca e pura, reconfortante para o neófito que acaba de sofrer a prova de fogo. É a beberagem da vida, doce como leite materno, para quem experimenta os seus primeiros goles. Mas de que maneira tal líquido se torna subitamente amargo para voltar depois à sua primitiva doçura? Quando o bebedor se decide a esvaziar até o fim o cálice fatal, pois beber malgrado a amargura é aceitar estoicamente os rigores da vida. O hábito alivia-nos as penas e as dores que aprendemos a suportar quando o sofrimento aflitivo nos torna forte. As amarguras se nos faz doce, pois que elas nos confere vigor e saúde, temperando o nosso caráter. Fecha aspas. E assim, finalizamos o 13º vídeo em reflexões, louvando tributos ao Criador mental de tudo que há criado. Deus nosso Pai, louvado seja.